Vamos abrir a palavra de Deus, livro de Levítico, capítulo 7. Levítico, capítulo 7. Vamos ler o verso 11 até o verso 21. 7, 11 a 21. Diz assim as Sagradas Escrituras. Esta é a lei das ofertas pacíficas que alguém pode oferecer ao Senhor. Se fizer por ação de graças, com oferta de ação de graças, dará bolos asmos amassados com azeite, breias asmas untadas com azeite, e bolos de flor de farinha bem amassados com azeite. Por sua oferta, pão levedado com o sacrifício de sua pacífica ação de graças. Toda oferta trará um bolo por oferta, que será do sacerdote que aspergiu o sangue da oferta pacífica. Mas a carne do sacrifício de ação de graças pacífica se comerá no dia do seu oferecimento. Nada se deixará até amanhã. E se o sacrifício da sua oferta for voto ou oferta voluntária, no dia em que ofereceu o seu sacrifício, se comerá, e o que dele ficar também se comerá no dia seguinte. Porém, o que ainda restar da carne do sacrifício, ao terceiro dia, será queimado. Se da carne do seu sacrifício, ele que a ofereceu aceito, nem lhe será atribuído o sacrifício, e a pessoa que dela comer levará a sua iniquidade. A carne que tocar alguma coisa imunda será queimada. Qualquer que estiver limpo comerá a carne do sacrifício. Porém, se alguma pessoa, tendo sobre si imundícia, comer a carne do sacrifício que é do Senhor, será eliminada do seu povo. Se uma pessoa tocar alguma coisa, como imundícia de homem, ou de gado imundo, ou de qualquer réptil imundo, e de carne do sacrifício pacífico, e da carne do sacrifício pacífico, que é do Senhor, ela comer, será eliminada do seu povo. Vamos à presença de Deus em oração, mais uma vez, irmãos. Nós te damos graças, Senhor, por tua palavra. Vamos ao Senhor que venha desvendar os nossos olhos nessa manhã. Podemos contemplar a glória do Evangelho de Cristo no Antigo Testamento. É o que pedimos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Nos nossos dias, nós comer carne, vamos no supermercado, ou quando no interior ainda, não é? Você vai no açougue, comum, você pendurada, toda cortada, e você pega o pedaço para comer. Essa forma em que nós para comer no dia a dia. No Antigo Testamento, a carne não poderia ser adquirida ou não poderia ser comida se não fosse dentro da estrutura do sacrifício, que era dada a esse da carne, seria como fruto de uma oferta oferecida ao Senhor. E quando essa oferta era recebida pelo Senhor, havia a distribuição daquele alimento com os envolvidos. E muito mais, levado uma parte para casa, e ele poderia não só comer com a família, como também convidar outros juntamente com ele a carne daquele alimento. Nós temos o sacrifício pacífico, que é a oferta pacífica estabelecida pelo Senhor com as regras bem determinadas, porque sendo a última oferta daquelas já estabelecidas pelo Senhor, ela termina exatamente com o alimento saindo de dentro da estrutura do tabernáculo, e não só da estrutura do tabernáculo, como saindo do santo lugar, fora dos limites, onde poderia ser comido na casa do adorador.
Perceba que até aqui, até agora, toda oferta, exceto o holocausto, o primeiro sacrifício, nada era oferecido a ninguém e tudo era consumido no altar. Todas as outras ofertas, sejam elas quais forem, elas começaram agora a ser distribuídas. Mas até aqui, todas elas eram comidas dentro do santuário. Elas não saíam da estrutura do santuário. A partir desse momento, essa oferta, ela sai da estrutura do santuário e entra na casa do adorador, juntamente com a sua família e aquele membro. A oferta pacífica, então, ela tem essa estrutura e ela é a última, essa qual ela tem essa ordem, não é? Ela termina nessa ordem, começando com aquilo que não sai de jeito nenhum, porque tudo é oferecido ao Senhor, com aquilo que começa a ser oferecido ao sacerdote e seus filhos, com o agora não só a Deus, não só ao sacerdote, não só aos filhos, mas também aos que estão fora. É dado de comer aos que estão fora. Então, entendem que essa é por isso você tem essa ordem na estrutura do sacrifício aqui no livro de Levítico, não é? Essa ordem estabelecida no texto. Essa oferta chamada pacífica, ela é dividida em 3 partes, não é? Existem 3 tipos de oferta pacífica, não é? A Escritura é muito clara quanto a isso. Por exemplo, você tem 12 a 15, né, que é uma oferta pacífica por graça. Veja o verso 12. Se fizer ação de graças, né? Se fizer por ações de graças. Veja como isso era uma parte comum na estrutura da revelação bíblica, né? Lá no segundo livro de Samuel, no capítulo 24, quando Ana, né, ela tem o seu filho, segundo livro de Samuel, desculpa, não é o caso de Ana, mas segundo Samuel mesmo, capítulo 2, capítulo 24, segundo Samuel, versículo 25. Segundo Samuel 24, verso 25. Veja o que diz a Escritura Sagrada. Versículo 25. Edificou ali da altar e apresentou holocaustos e ofertas pacíficas. Assim o Senhor se tornou favorável para com a terra e a praga cessou de sobre eles. Veja que ela foi apresentada a Deus, né, para glorificar a Deus nos tempos de dificuldade, quando havia necessidade para isso. E eles oferecem holocaustos e ofertas pacíficas, estabelecido especificamente aqui no texto. Muito claramente usado dessa forma. Veja, também essas ofertas, ela tem um caráter, dentro da oferta de ação de graça, dificuldade você oferta ao Senhor, também você tem o princípio, na época em que há uma expressão de amor e de gratidão ao amor divino. Veja, por favor, o Salmo 56, verso 12 e 13. Salmo 56, verso 12 e 13. Salmo de número 56, versículos 12 e 13. Palavra de Deus. Os votos que fiz, eu os manterei, ó Deus. Render-te-ei sons de graças, pois da morte me livraste a alma, sim, livraste da queda dos meus pés, para que eu ande na presença de Deus. Os votos que fiz, eu os manterei, ó Deus, renderei ações de graças, como recebido da parte de Deus. Isso é o que se chama de sacrifício de graça, ou sacrifícios pacíficos, ofertas pacíficas a Deus. E um tipo bem levítico no verso 2, se for por ação de graça, se for por um favor recebido, um problema que estava enfrentando, ele oferecia a Deus um sacrifício. Então era feito exatamente dessa maneira. Então, com essa oferta em mente, podemos dizer, não é, o autor da carta aos Hebreus mostra um princípio muito claro revelado na Escritura. E esse princípio, né,
que ele nos conclama para que através de Jesus nós possamos oferecer a Ele sacrifício de ações de graça, de louvor, são frutos de lábios que dão graças a Deus por tudo. O próprio autor do Novo Testamento, pegando esse princípio, olha, se for uma oferta de ações de graça, o Testamento aplica isso, ele aplica com uma oferta de que glorificam a Deus. Ora, abra sua Bíblia comigo, são vários triar isso, como o Novo Testamento aplica esse princípio. Veja, lá na carta aos Hebreus, especificamente, no capítulo 13, carta aos Hebreus, no capítulo 13, capítulo 13, versículo 15, Hebreus 13, verso 15, diz assim as Sagradas Escrituras: por meio de Jesus, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Então, por meio de Jesus Cristo, veja, o princípio é sacrifício de ações de graça, que era a morte do animal, era morto, era imolado. Veja bem, o seu sacrifício não é por meio da morte ou derramamento de sangue, porque Cristo de uma vez por todas derramou o seu sangue. Então a igreja neotestamentária também oferece sacrifício de ações de graça a Deus. Como ela oferece? Por meio de Cristo. Como é isso? Por meio de lábios que confessam o seu nome. Quando nós confessamos ao Senhor. Ora, então você imagina, irmãos, que a pública profissão de fé é um sacrifício de ações de graça, é um sacrifício pacífico. Quando com seus lábios as pessoas declaram: eu confesso a Jesus Cristo como meu Senhor e Redentor. Dessa forma, nós, no abrir dos nossos lábios, nós expressamos a Deus perdão. Mas nenhum sacrifício mais é necessário de derramamento de sangue. Mas em sacrifício, sem nenhum sangue derramado, porque Cristo de uma vez por todas derramou seu sangue. Deixa mais apenas mais um, por favor, no livro de Efésios, no capítulo 5, carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 5, verso 20, Efésios 5, 20. Sempre graças a Deus por tudo dando sempre graças a Deus por tudo a nosso Deus e Pai, em nosso Senhor Jesus Cristo. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai. Esses são princípios extraídos do conceito da oferta pacífica que era entregue ao Senhor. O Novo Testamento trabalha com esse mesmo princípio. Quando o adorador trazia o animal, né, como oferta pacífica ao Senhor, ele trazia junto com isso um bolo, comentaremos para o texto. Se quiser por ação com oferta de ação de graça, trará bolos amassados com azeite, obreias asmas untadas com azeite e bolos de flor de farinha bem amassados com azeite. E com os bolos trará por sua oferta pão levedado, sacrifício de sua oferta pacífica por ação de graças. Esse sacrifício consistia de diferentes tipos de pães, não é? Que era como se fosse panquecas, podemos chamar assim. Que uma eram panquecas sem fermento, tá certo? Misturada com óleo. E pão levedado, o verso 13. Uma porção de cada sorte desse tipo de oferta era dado ao sacerdote, diz o texto sagrado. Era dado ao sacerdote. Como ao Senhor. Veja, versículo 14. E de oferta trará um bolo por oferta
ao Senhor. Veja, esse bolo é entregue ao sacerdote, mas ele é oferta ao que será do que aspergir o sangue da oferta pacífica. Veja, não é oferta ao sacerdote, é oferta ao Senhor que será entregue ao sacerdote. Era exatamente essa imagem estabelecida aqui. Essa é a primeira estrutura do primeiro sacrifício, da primeira oferta pacífica. Oferta de ações de graça. Mas a oferta pacífica tinha outras duas, tá certo? Que era interessante, não é? Porque lá no versículo, no capítulo 7, né, verso 16, diz assim: e se o sacrifício da sua oferta for ou oferta voluntária? Se for voto ou oferta voluntária. Veja, você tem, primeiro, oferta por ações de graça, voto ou, segundo o verso 16, oferta voluntária ao Senhor. Independentemente disso, havia uma regra estabelecida para todos os tipos de oferta de ações de graça. Primeiro, eles traziam junto com o sacrifício um bolo. Mas em segundo lugar, não é, havia uma ordem para o dia, o máximo em que aquela coisa poderia ser comida. Ela não poderia ser, não poderia alimentar ninguém depois do dia. Veja, no terceiro dia em diante. Se você olhar, não é, a partir do versículo 14, encontrar, e de toda oferta trará um bolo por oferta ao Senhor, que será do sacerdote, que aspergiu a oferta pacífica. Mas a carne do sacrifício de ação de graça da sua oferta pacífica se comerá no dia do seu oferecimento. Veja, a carne do sacrifício de ação de graça da sua oferta pacífica se comerá no dia do seu oferecimento. Nada se deixará dela até amanhã. Voto ou oferta voluntária, no dia em que oferecer o seu sacrifício, se comerá. E o que dele ficar, também se comerá no dia seguinte. O primeiro é para comer imediatamente no dia. O segundo sacrifício, você pode comer no primeiro dia ou no segundo dia. Dele. Mas se comer no terceiro dia, veja o que é que acontece. A linguagem no verso 18 em diante. Verso 17 diz: porém, o que ainda restar da carne do sacrifício ao terceiro dia será queimado. Se da carne do sacrifício pacífico se comer ao terceiro dia, aquele que é o não será aceito, nem lhe será atribuído o sacrifício. Coisa abominável será, e a comer levará a sua iniquidade. Veja, no sacrifício Senhor, né, nada poderia ser deixado para o dia seguinte, na oferta pacífica de ação de graça. O que sobrasse, não é? O que sobrasse era para, no momento do sacrifício, comer imediatamente. Sobrou, comer no segundo dia. Passou do segundo dia, não poderiam mais comer. Se comer, o retroativo seria condenado. Veja, nada que foi feito seria se você contaminou o sacrifício, mesmo saindo da presença do usuário, da presença de Deus, indo para a casa do adorador, se no dia ele comesse aquele alimento, tudo o que ele fez seria tirado da sua vida. E agora o sacrifício se voltaria contra ele, isto é, ele seria sacrifício para ele mesmo. Ele seria condenado por aquilo. O sacrifício do animal não valor para ele algum. Ele perdeu todo aquele trabalho feito porque comeu. Ora, isso nos faz pensar, primeiramente, que para que uma obra plena, uma obra da grandeza da redenção, seja completamente aceita, ela não pode ser aceita na primeira parte e não aguardar a conclusão. Não é? Para que seja aceita, é necessário que, etapa após etapa, seja manifestado a aprovação de Deus e então a conclusão de toda a obra. Lembrando disso, você vai pensar, não é, que Jesus Cristo foi claro ao afirmar que o que ele veio fazer foi a vontade de Deus, não a sua. A vontade é fazer a vontade do meu Pai que está nos céus. Então, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai que está nos céus.
e então ser obediente. Quando ele termina a sua obra, na sacerdotal, lá em João 17, verso 4, ele diz: Pai, terminei tudo aquilo que o Senhor me ordenou fazer. O que era para ser feito foi feito. E Jesus está dizendo, ora, mais uma etapa foi concluída. Tudo aquilo que era para ser feito, eu fiz, eu terminei. Essa etapa. Aí vem a outra etapa. Ele agora vai ser crucificado. E na morte, na cruz do Calvário, ele diz: Pai, está tudo consumado. Veja, então as etapas e etapas vão sendo manifestadas, e ele então termina, e ao terceiro dia ele ressuscita. Ao terceiro dia ele ressuscita. Diz o autor dos Salmos, e diz Pedro comentando isso em Atos, que o seu corpo não viu corrupção. Ele morreu, sepultado, mas ele não provou corrupção. Veja, o animal era para ser comido até o terceiro dia, porque daí em diante ele poderia entrar no estado de putrefação. Ele poderia estragar, e o não poderia ter nenhuma contaminação. O sacrifício não poderia ter contaminação, em hipótese alguma. Por isso, quando era o dia, toda a obra era perdida, e era então, ele se tornava condenação, ele ia ser morto pelo seu próprio pecado. Ele ia ser morto pelo seu próprio pecado. Mas Jesus completou toda a obra de Deus, etapa após etapa, concluindo aquilo que lhe foi ordenado fazer. Ora, irmãos, quando nós pensamos num texto como esse, numa narrativa como essa, e na dureza da linguagem, nós somos enfáticos em fugir da ideia de que no Novo Testamento nós temos sido mais light e que não há necessidade desse tipo de linguagem hoje, porque isso era uma linguagem sanguinária do Antigo Testamento. Ora, esse é um grande equívoco nosso. Primeiramente porque um texto como esse, não é, ele nos ensina várias coisas delas, e o ponto focal é o sangue que era derramado e a carne que era consumida era distribuída, não apenas consumida no altar, não apenas alimentava o sacerdote com o bolo e com a carne, mas era também levada para o adorador, para sua casa. Era estabelecida a paz, comer da carne do sacrifício. Ora, o Senhor Jesus Cristo em João 6 diz: aquele que não comer da minha carne não tem parte comigo, não beber do meu sangue tem parte comigo. Ora, o apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios também, primeira carta dos Coríntios, capítulo 11, sobre a Santa Ceia, que para onde aponta esses princípios aqui, ele diz: não é à toa que muitos estão doentes e dormem, porque comem indignamente, se alimentam indignamente do sacrifício, não participam da mesa com a dignidade de Cristo. A mesa do Senhor é profanada, principalmente no princípio no aspecto do ensino, quando aqueles que participam da ceia do Senhor imaginam comendo o corpo de Cristo, como ensino, dizendo: há uma transubstanciação, esse pão se transforma em corpo, esse vinho se transforma em sangue. Então, é blasfêmia contra o Senhor. Não só aqueles que comem, como aqueles que ensinam, adulteram a verdade, levando-os à destruição, que se alimentam sem entendimento do que estão fazendo. Quebram a lei do Senhor. E muitos também sofrem a igreja do Senhor, porque participam da mesa do Senhor sem o entendimento de ser membro do corpo de Cristo. E a dignidade de Cristo, o sacrifício de Cristo, a glória de Cristo,
não é buscada nos momentos da participação da mesa do Senhor. E o apóstolo Paulo então diz: muitos dormem no vosso. Lá no Antigo Testamento ele diz no versículo 18, a pessoa que dela comer leva a iniquidade. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, podemos ler isso rapidamente, no capítulo da primeira carta aos Coríntios. Verso 16, 17. Veja a palavra de Deus o que diz. Porventura, primeira carta de Paulo aos Coríntios 10, verso 16, 17. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos, a comunhão do sangue de Cristo, o pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Nós somos membros do mesmo corpo. A comunhão, por meio do alimento, ela a unidade do povo de edifício redentor de Cristo. Nós não somos uma sociedade, né, que simplesmente se alimenta porque pensamos coisas iguais, porque somos amigos uns dos outros, não, porque fomos lavados pelo sangue do Cordeiro. Essa não é uma sociedade, isso não é um clube social, essa é a igreja de Cristo. A mesa do Senhor são aqueles que foram lavados pelo sangue do Cordeiro, redimidos pelo Senhor. Esses são aqueles que se assentam à mesa. A nossa comunhão fundamentada nesse princípio. Dietrich Bonhoeffer disse: a comunhão não é baseada naquilo que eu faço para você, nem o que você faz para mim, mas é baseada no que Cristo fez para nós dois. O fundamento da nossa comunhão está nisso. É essa a nossa realidade. Esse é o princípio da igreja. Isso é tão clara, que uma das coisas que muda no coração de um crente quando é lavado pelo sangue do Cordeiro é a generosidade. Não só porque assentamos na mesma mesa e comemos do mesmo pão, mas nós partilhamos o que temos com os nossos irmãos. Não só com o sacerdote, como diz o texto, mas com todos os irmãos. Eu chamo para comer à mesa aqueles que são meus irmãos. E nós recebemos tantas pessoas das nossas casas a fim de termos negócios, mas recebemos tão poucos irmãos das nossas igrejas. Nós poderíamos ter sentar à mesa comigo, para comer daquilo que Deus me tem dado, juntamente com os meus irmãos, reunir meus irmãos ao redor da mesa. Nós fazemos isso no dia do Senhor. Após o culto, nos assentamos à mesa, e a igreja do Senhor tem esse privilégio de poder assentar-se. Ora, irmãos, não é comer primeiro, não é chegar primeiro, não é fazer o seu prato primeiro, não é ter mais ou ter menos. Isso é zero. Isso é zero. O ponto é, eu sentado ao lado daquele com quem Cristo derramou sangue. Irmão, essa é a mesa daqueles que são do Senhor. Nós não estamos em busca de outra coisa, mas da promovida pelo sangue do Cordeiro. Pelo sangue do Cordeiro. Mas isso é tão precioso, irmãos, que quando é quebrado essa, o pecador é tirado. O pecador é ferido para que essa comunhão não se perca. O sacrifício produz mesa e mesa farta para que todos aqueles se assentem. Quando um quebra, ele é tirado da comunhão. Ele é cortado do meio do povo. Essa é uma expressão tão importante. Levítico, veja só, ainda no verso 21, né? Se uma pessoa tocar alguma coisa imunda, como imundícia de homem, ou de gado imundo, ou de qualquer réptil imundo,
e de carne de sacrifício pacífico, que é do Senhor, ela comer, será eliminada do seu povo. Essa expressão, povo, ela é uma expressão que tem muitos embates, muitos em cima dela, não é? Então, aqui se refere à morte mesmo, eles eram tirados da comunhão até imediatamente por meio dos que julgavam a causa. E no Novo Testamento, como isso funciona? Por que isso acontecia? Ora, porque o cuidado, veja, essa preocupação não havia dentro do, porque não havia esse tipo de contaminação no santuário. Para entrar lá você tinha que ser purificado. Mas agora saiu do arraial, agora está na casa, está na mesa. Não pode tocar em coisa imunda, ainda é coisa santa, ainda é coisa consagrada ao Senhor. E tudo que eu tenho é assim. Aí ele diz, o cuidado que você tem que ter, todo o sacrifício e você será cortado do povo de Deus. Levíticos tem um princípio essencial. Sede santo, diz o Senhor. Esse é o fundamento de Levítico. Santidade, pureza, daí a linguagem para falar de verdades internas e mais profundas. O aspecto é externo, para falar da pureza do coração. A santidade do pensamento da alma. Aí o Senhor nos ensina um texto como esse, que a mesa que nós nos assentamos é santo. E aqui nos é santo. E nós nos assentamos à mesa do Senhor. Quando há alguma coisa contrária a isso, é cortado do meio do Senhor, no meio da comunidade. O Paulo nos ensina uma regra sobre isso importante, não é? Para aplicarmos esse princípio. Veja, abra sua Bíblia comigo. Paulo aos Coríntios, no capítulo 5. Não é? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5. Verso 1 em diante, diz assim: geralmente se ouve que há entre vós imoralidade. Imoralidade como nem gentio, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. Que coisa, né? Olha, entre os gentios é muito isso. Mas no meio de vocês tem gente praticando isso. Aí ele diz, e contudo, andai vós ensoberbecidos e não chegastes a lamentar para que fosse tirado do vosso meio quem também o traje praticou. Ora, veja a linguagem. Ele tem que ser tirado do vosso meio. Ele tem que ser disciplinado. A impureza, a contaminação, a iniquidade no meio da igreja, você tem que ser tratado. Porque se o pecado não for tratado, ele... Por isso o pão não podia ter fermento. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Um pouco de fermento. Uma prática de iniquidade como essa, não tratada no meio da igreja, contamina toda a igreja do vosso meio, diz o texto. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito, com o poder de Jesus nosso Senhor, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Me parece claro que a preocupação de Paulo é cortar ele para que ele seja restaurado. Disciplina ele para que ele seja salvo. Não deixa ele viver na iniquidade. Porque, veja, para que Cristo destruiu, ele foi humilhado, morto, pisoteado, derramou sangue antes mesmo de morrer. Getsemane, derramou sangue para me purificar do pecado. E então nós olhamos para o pecado e tratamos como qualquer coisa no meio da igreja. Ele diz, não façam isso. Arranque do vosso meio. Porque Deus não trata o pecado dessa forma. E a igreja não pode tratar. Para que Deus salvasse o seu povo do pecado, Ele moeu o seu filho. Para que você salve um homem do pecado,
você precisa discipliná-lo. Porque se não disciplinar, ele vai ser destruído. Ele vai ser destruído. Provavelmente, segundo a carta de Paulo aos verso 5 em diante. Veja como se dá a restauração de um homem caído e disciplinado na igreja. Restaurado, arrependido. Segundo a carta de Paulo aos Coríntios 5, capítulo 2, verso 5 em diante. Ora, se alguém causou tristeza, não fez apenas a mim, mas para que eu não seja demasiadamente áspero, digo em parte a todos vós, basta-lhe a punição pela maioria, de modo que deveis, pelo contrário, perdoar-lhe e confortá-lo, para que não seja o mesmo consumido por excessiva tristeza, pelo que vos rogo que confirmeis para com ele amor. E foi por isso também que vos escrevi, para ter prova de que em tudo sois obedientes. A quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo, porque de fato o que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós o fiz, na presença de Cristo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós. Oramos os desígnios. Ora, os desígnios de Satanás é implantar o pecado no meio da igreja, mas o desígnio também é não restaurar o faltoso arrependido. Fazer com que ele morra em tristeza, destruído. Mas enquanto a tristeza não chegar, enquanto o quebrantamento não chegar, enquanto a alma não tiver dilacerada, você não vai poder perceber que houve arrependimento no seu coração. Quando ele é cínico com as coisas do pecado, quando ele ri das coisas que são feitas na igreja, com a verdade do Senhor, ele está longe, pelo contrário, rumando para o inferno. Não perca esse que se entristeceu juntamente com ele, que endureceu o coração, está no inferno. Paulo diz, corte o indivíduo do meio da igreja. Mas se ele ceba na igreja, não permita que ele se perca. E o apóstolo Paulo então usa esses princípios de Levítico. Será cortado para que haja salvação. Sacrifício pacífico, que revela que nas suas vidas nós fomos sarados. Na sua morte encontramos a paz. Pelo seu sangue nós fomos feitos um só corpo. E como igreja do Senhor, sacerdotes do Senhor, nós radicalmente oferecemos ao Senhor sacrifícios de louvor, de ações de graça, de exaltação ao nome de Deus, sacrifícios ao Senhor, por meio de Cristo Jesus, o nosso sumo sacerdote. E Ele estabeleceu comunhão entre nós, revelada na mesa do Senhor, manifestada em nada daquilo que Deus nos tem dado. O que é também do meu irmão. O que eu possuo é para si a causa de Deus. Eu distribuo com os que estão na minha casa. Mas também, o viver como corpo de Cristo, membro do corpo de Cristo, em santidade e retidão diante do Senhor. Nós podemos falhar naquilo que oferecemos a Deus, porque só poderemos ser recebidos, o nosso sacrifício só serão recebidos diante de Deus, se for por meio de Cristo. Teve toda a sua obra aceita, suas contas foram aprovadas
pelo Pai. Tudo foi perfeito. E nele nós encontramos força para caminhar em santidade. E nele temos a graça e o perdão para restaurar os pecados. E nele nós somos purificados. E nele nós temos comunhão, a comunhão dos santos. Até mesmo aqueles que foram cortados, se arrependerem, serão trazidos. Porque foi por eles que Jesus Cristo derramou seu sangue, estabelecendo comunhão entre nós. Amém. Vamos à presença do Senhor em oração, irmãos. Ó Deus, bendito Senhor, Pai de toda a misericórdia, presença, clamamos a Tua compaixão sobre nós. Aplica a Tua palavra, fortalece a Tua igreja, anima a Tua igreja, desafia a Tua igreja, Senhor Deus, santifica a Tua igreja, enche-nos da Tua graça e do Teu Espírito, Senhor, para a glória do Teu nome. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus.